Senhoras e senhores congressistas, gostaria de cumprimentar especialmente o meu amigo, líder político, presidente desta Casa, deputado federal Rodrigo Maia, pela sua presença. Gostaria de cumprimentar todos os servidores e servidoras do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Senhoras e senhores que acompanham esta sessão do Congresso Nacional, estamos chegando ao final do primeiro ano desta legislatura. Uma legislatura que saiu das urnas com um perfil transformador e uma grande responsabilidade: colocar o parlamento no seu devido papel, ao centro da Praça dos Três Poderes e no coração dos debates substantivos da República Brasileira. O primeiro ano desta legislatura se encerrará ainda hoje, com o marco da votação da Lei Orçamentária Anual, Lei Orçamentária de 2020, a primeira de autoria dessa legislatura, a primeira sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, a primeira em que veremos ampliado o caráter impositivo das emendas de bancada e a primeira em que haverá a possibilidade de transferência direta de recursos para os municípios brasileiros, para os estados brasileiros e para o Distrito Federal. Estamos todos fazendo história, e a consciência de estar participando de um momento histórico nem sempre surge imediatamente. Estamos sim fazendo história na relação entre os poderes da República, com o Legislativo exercendo plenamente as competências que lhe foram conferidas pela Carta Constitucional de 1998. Nunca, senhores congressistas, nunca o parlamento brasileiro teve tanta capacidade de definição de um orçamento federal. Antes, mesmo com a aprovação de recursos na Lei Orçamentária Anual, para determinado investimento público, os prefeitos, os governadores, os parlamentares e até ministros buscavam de pires na mão a ajuda do Poder Executivo para ver executado o seu plano pretendido. Isso era uma injustiça com os parlamentares, inclusive de oposição, que têm a mesma legitimidade popular daqueles da base do governo. E era uma injustiça com os parlamentares da base do governo, que por vezes viam a liberação de recursos para os municípios que os elegeram depender da forma como votasse nas matérias de interesse do Executivo. Essa relação daninha, enfraquecedora para o Legislativo, virou passado. O Legislativo brasileiro virou a página para escrever a história de um novo Brasil. Nunca o Congresso Nacional rejeitou tantos vetos em um ano como nessa legislatura. Nunca o Congresso Nacional deliberou sobre tantos temas difíceis simultaneamente, mas também nunca se produziu tanto. Peço paciência para dividir também com os deputados federais alguns números do Senado Federal. Segundo dados oficiais da Secretaria-Geral da Mesa, é possível afirmar que batemos sucessivos recordes de produtividade legislativa. No Senado Federal, tivemos o primeiro ano de legislatura mais produtivo desde 1995, ou seja, tivemos o ano inaugural mais produtivo das últimas 6 legislaturas, ou dos últimos 24 anos. O plenário do Senado Federal deliberou, até o começo deste mês de dezembro, 331 matérias,
Isto representa um aumento de 30% na média histórica. Foram 20 propostas à emenda à Constituição, 182 projetos de lei, 40 medidas provisórias, 39 projetos de decreto legislativo e 50 projetos de resoluções do Senado Federal. As comissões permanentes, as subcomissões no Senado, foram conduzidas mais de 750 reuniões e realizada quase 400 audiências públicas e também proferido mais de 1.000 pareceres. Poderia citar muitos outros números, porque eles são de fato impressionantes. Para mim, no entanto, as verdadeiras conquistas dessa jovem legislatura não se devem medir no plano numérico, mas, sobretudo, na qualidade das matérias votadas. Porque, além da alta produtividade, esse foi um ano legislativo dos mais desafiadores, dos mais transformadores. Foi um ano legislativo que, inaugurado sob o signo da mudança, veio a ter como marca o ideal reformista. Senhoras e senhores, saímos das eleições de 2018 com as mais elevadas taxas de renovação parlamentar registrada na história recente do Brasil. Este renovado parlamento arregaçou as mangas e se pôs a atender às demandas do povo brasileiro. Com muita coragem, com muita determinação, com visão e com responsabilidade. Encaramos temas complexos, temas espinhosos, mas temas cruciais para o futuro do nosso país. Temas que careciam, com urgência, de soluções legislativas compatíveis com a importância que tem a sociedade brasileira. Essas discussões são complexas, difíceis e muitas vezes mal compreendidas pela mídia e pela população em geral. São discussões que não cabem nos 140 ou nos 280 caracteres de um tweet. Discussões que hashtags automatizados que circulam em séries, humanas ou não, simplesmente não alcançam. Por certo, dentre todas, a mais complexa foi a reforma da Previdência, hoje já convertida na emenda constitucional número 103 de 2019, depois de 265 dias de intensa tramitação nas duas casas legislativas. Para além dos seus notórios efeitos fiscais, para além dos benefícios que garantirá para as gerações futuras, a aprovação das novas regras previdenciárias tem sim um profundo valor simbólico. Representa a um só tempo a prova da capacidade técnica, do nível de responsabilidade e do poder de articulação das senhoras e dos senhores congressistas. Conforme pontuou de forma muito feliz o senador Tasso Gereissati, relator desta matéria no Senado, abro aspas, foi muito difícil fazer um texto em que se equilibrou a consciência social tão forte no Congresso, na Câmara e no Senado, com a preocupação com a população mais vulneráveis desse país, um país tão injusto e, ao mesmo tempo, tem em mente a importância do equilíbrio fiscal, fecho aspas. Foi sim muito difícil, senhoras e senhores, mas conseguimos, todos nós conseguimos encontrar o difícil equilíbrio a que falou o senador Tasso. E a esse feito, comprova o grau de maturidade deste renovado parlamento brasileiro. Churchill, o mais emblemático dos primeiros ministros ingleses, que entendia o papel de um parlamento forte, alertava que, abro aspas, não adianta dizer que estamos fazendo o melhor que podemos. Precisamos fazer tudo aquilo que é necessário. Fecho aspas. Na linha dessa legislatura reformista, que está se impondo nos exatos limites do texto constitucional, fomos atrás de fazer tudo aquilo que era necessário. E a escolha destas pautas é uma construção de extrema responsabilidade,
Senhores e senhoras, quantas vezes fui provocado, e tenho certeza de que também o presidente Rodrigo Maia foi, a adotar uma ou outra postura de enfrentamento com os outros poderes. Quantas vezes fui instado, Rodrigo Maia também, a demolir pontes, quando o meu compromisso é de erguê-las. Mas não senti nesta cadeira, aliás, não sentei nessa cadeira para ser irresponsável, senhoras e senhores congressistas. E ainda que pese sobre meus ombros a responsabilidade de uma ou outra decisão impopular, não será um tuitaço que porá em riscos os rumos do nosso país. Pelo menos não no que diz respeito ao Congresso Nacional. O que esse país precisa é de foco e de trabalho. E que, como ensinou Churchill, façamos todos nós o que for necessário. Era necessário ampliar a cobertura social para as mulheres. Definimos o feminicídio como inafiançável e imprescritível. Garantimos o exame da mamografia. Garantimos a vaga na escola para a criança filha de vítima de feminicídio. Era necessário ter políticas para que o Estado saiba quem são os cidadãos que precisam de apoio. Criamos o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Era necessário garantir assistência médica à população. Aprovamos o programa Médicos pelo Brasil e atualizamos as regras do Revalida para diplomas obtidos no exterior. Era necessário atrair investimentos no saneamento básicos. Votamos sim e iremos concluir a votação do novo marco legal para o setor. Era necessário ajudar o produtor rural com renegociação de suas dívidas. Aprovamos. Era necessário atrair investimentos para o setor de transporte aéreo e autorizamos o capital estrangeiro para abrir o mercado brasileiro. Era necessário garantir recursos para a preservação ambiental na Amazônia e construiu-se, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, liderados também pelo deputado Rodrigo Maia e a Procuradoria-Geral da República, o acordo que permitiu a alocação de R$1 bilhão na proteção das nossas florestas. Enfim, o Congresso Nacional fez o que era necessário em 2019 e continuará nesta missão em 2020, sem desviar desta rota. Porém, fizemos mais, fizemos muito mais. No mês de junho, a mesa do Congresso Nacional fez promulgar a emenda à Constituição, uma emenda que reputo de extrema importância, uma emenda que também guarda um especial significado nos rolos de conquistas dos integrantes dessa legislatura. Refiro-me à emenda constitucional número 100 de 2019. Tornamos obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente da emenda de bancadas parlamentares dos estados ou do Distrito Federal, levando a que os recursos financeiros cheguem com mais agilidade aonde eles são realmente necessários, aonde eles são realmente úteis, sobretudo nos municípios brasileiros. O Congresso Nacional está decididamente comprometido com o fortalecimento dos municípios e dos estados, no espírito da refundação do novo Pacto Federativo. Foi nesse espírito que, na quinta-feira da semana passada, fiz questão quando voltava do estado de Tocantins, onde cumpri uma agenda extensa de participar da sessão solene destinada à promulgação da emenda constitucional número 105 de 2019. Esta autoriza a transferência de recursos federais a estados, ao Distrito Federal e a municípios, mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Tomamos mais uma importante medida no sentido de fortalecer
os entes subnacionais. De agora em diante, os repasses das emendas parlamentares individuais serão realizados diretamente, sem a intervenção do Executivo Federal, tornando mais ágil a liberação de recursos que são tão necessários, tão escassos e tão essenciais para as administrações locais. Digna da nota, também foi a aprovação neste primeiro ano da legislatura da maior concessão de crédito suplementar ao Poder Executivo em toda a história do Brasil. O projeto de lei do Congresso Nacional número 4 foi aprovado por unanimidade, ainda no seu primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, disponibilizando ao governo federal, de uma só vez, nada mais, nada menos que 249 bilhões de reais. O crédito suplementar possibilitou o pagamento de aposentadorias, a manutenção do Bolsa Família e a continuidade do Plano Safra, em meio a um acordo que garantiu, entre outras destinações, a liberação de mais de R$ 1 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida e 550 milhões de reais para as obras de transposição do Rio São Francisco. Considerados todos os 49 PLNs apresentados neste ano, o Congresso Nacional deliberou a liberação ao Poder Executivo de mais de 330 bilhões sob a forma de créditos adicionais. Uma quantia significativa, uma quantia que nos permite apreciar, além da urgência dos desafios que o país enfrenta, o nível de responsabilidade e a magnitude do protagonismo reservado a este Congresso Nacional. Sim, a este Congresso Nacional, na condição de guardião soberano das contas públicas. Colegas parlamentares, congressistas, senhores e senhoras, o país está em plena transformação. O Congresso Nacional é, sim, a instituição necessária, protagonismo nesse projeto transformador. As prerrogativas parlamentares, a independência do Legislativo e o respeito ao princípio da harmonia dos poderes seguirão sendo forças motrizes da nossa atuação. Ainda que seja desgastante, ainda que seja sofrido, ainda que seja uma caminhada muitas vezes solitária, preciso deixar aqui o registro de que, para que tudo isso fosse atingido, foi essencial contar com a parceria, com a amizade, com o respeito de Sua Excelência, o presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Maia. Incontestavelmente um homem público da mais alta relevância, que se empenhou pessoalmente, com grandes sacrifícios pessoais, pela aprovação da reforma da Previdência. Presidente Rodrigo Maia, como já disse aqui, um estadista busca ver o que é necessário fazer. Vossa Excelência entendeu a necessidade da reforma da Previdência e tantas outras pautas que citei aqui. E, em grande parte, os êxitos deste primeiro ano da legislatura devem-se à liderança inconteste de Vossa Excelência à frente desta casa. Os êxitos também devem se dividir aos líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado, que sempre mostraram abertos à construção de soluções em incontestáveis reuniões havidas neste edifício do Congresso Nacional ou nas residências oficiais, tanto da Câmara quanto do Senado. Os êxitos devem-se a todos os deputados, os êxitos devem-se a todas as deputadas, a todos os senadores, a todas as senadoras que vieram a Brasília, estudaram seus relatórios, estudaram seus votos, apresentaram suas emendas, discursaram, votaram, perderam, ganharam, recorreram, brigaram, protestaram, vibraram e fizeram o ano do Congresso Nacional. Eu agradeço a todos os parlamentares, agradeço a todos os deputados, agradeço a todas as deputadas, senadores e senadoras, agradeço a todos,
Agradeço a todos os servidores, agradeço a todos os colaboradores, como fiz das duas casas legislativas federais, pela confiança em mim depositada e pelo trabalho desenvolvido neste ano. O caminho à nossa frente é bastante longo, mas o que vemos percorrendo no retrovisor é animador. Sigamos juntos, sigamos todos alertas, sigamos determinados, mas, sobretudo, sigamos em frente. Muito obrigado.